Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é quarta-feira, 12 de março de 2025 e o episódio de hoje é sobre a nossa carta mensal, um documento que está disponível na íntegra no nosso site e agora a gente traz um resumo para você com os principais pontos da nossa carta. Hoje a nossa conversa é com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, o Luciano Costa, o nosso economista-chefe e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos. Eles fazem um panorama sobre a parte de cenário econômico, cenário macroeconômico, a estratégia da Monte Bravo geral para as nossas carteiras e, por último, a gente fala de ativos especificamente para as carteiras dos investidores. Começando com o Luciano Costa, o nosso economista-chefe, vamos fazer um panorama agora sobre os principais destaques no cenário econômico e as novidades nos últimos dias. É com você, Luciano. Bem, o cenário macro ele tem tido uma volatilidade muito grande, principalmente as percepções do cenário global. O Trump fazendo idas e vindas com a questão das tarifas tem gerado um nível de incerteza grande. Além disso, a questão não só que as tarifas elas geram incerteza, mas elas também levam a uma postergação de decisões de investimento e consumo. Isso também começa a pesar nas projeções de crescimento para esse ano. Então a gente tem um quadro global que é um quadro que os fundamentos continuam bons, mas no curto prazo o aumento da incerteza ela começa a trazer impactos na economia olhando para frente em termos de crescimento. Então o que está acontecendo é, por um lado, uma antecipação de importação de bens, então a gente teve agora em janeiro um déficit acima do normal na balança comercial, principalmente pela importação, por exemplo, de ouro, que acabou sendo antecipada. Esse efeito ele traz uma queda grande nas projeções de PIB para o primeiro TRI, que a gente imagina que vão ser compensadas ao longo do trimestre com a diminuição dessas importações preventivas, antes das tarifas entrarem em vigor. Mas, de qualquer maneira, tem um efeito no curto prazo já da questão da incerteza, principalmente na questão da dinâmica do crescimento. Isso está levando a revisão da percepção do nível de atividade ao longo do ano. A gente aqui na Monte Bravo fez uma mudança na questão do cenário dos Estados Unidos em duas dimensões. Na primeira, a gente aumentou um pouco a inflação devido à questão das tarifas. O que está acontecendo agora, a nosso entender, é tarifas mais amplas do que a gente imaginava e também a questão de você ter também as tarifas recíprocas, ou seja, você vai ter não só, teoricamente, vários países sendo afetados, como também vários produtos que a gente está vendo que o presidente Trump está disposto a fazer uma modificação de tarifas. Nesse sentido, o que vai acontecer é a inflação, que é medida pelo núcleo do PCI, que é o índice preferido do Fed, ela deve subir um pouco mais agora no segundo e terceiro tri do que a gente imaginava antes. Então ela deve subir para o patamar em torno de 2,8 a 3, hoje ela tem em torno de 2,6, então tem esse choque em torno de 0,4 a 0,5% a mais de inflação. E a inflação mais alta, ela vai gerar um nível de preço no meio do ano mais alto e vai fechar o ano também no nível mais alto, em torno de 2,8. Um ponto aqui importante olhando a inflação como um todo, a gente vai ter sempre que pensar o que foi a inflação pelas tarifas e o que foi a inflação sem as tarifas. A inflação sem as tarifas, ela teoricamente vai ficar um pouco mais pressionada, mas não vai subir tanto quanto a inflação incluindo as tarifas. Então o núcleo da inflação expurgando o impacto das tarifas deve fechar o ano em torno de 2,3. A atividade, por outro lado, ela deve desacelerar também um pouco mais do que a gente imaginava. O primeiro trimestre deve ter um crescimento entre 0,5% e 1% de alta. A gente estava com um número mais próximo de 2,5%, então já tem uma revisão para baixo. Nesse sentido, a gente vai ter um número também para o ano, olhando para frente, um pouco menor. A gente estava com 2,3% de crescimento, a gente está revisando para 1,8%. Então a gente tem agora uma revisão no sentido de, na economia americana, mais inflação, um pouco menos de atividade. Para o Fed, a gente imagina que o que vai importar é essa inflação que eu citei sem tarifas, que vai terminar o ano em torno de 2,3%. Olhando para frente, para 2026, a inflação vai continuar projetando, a gente acha que o Fed vai continuar projetando uma inflação em torno de 2%, que é a meta de inflação, e por isso a gente vê espaço para o Fed flexibilizar os juros no segundo semestre com 3 cortes de 25 bases por reunião.
Então, acho que esse é o cenário, né, global, a parte da maior revisão. Perfeito, Luciano. Agora, quando a gente fala de Brasil, a gente tem um cenário um pouco mais complexo, certo? Com relação ao Brasil, a gente tem um cenário que está se configurando dentro do que a gente imaginava no nosso cenário base, ou seja, a atividade está desacelerando, a desaceleração ela ficou clara agora no quarto trimestre, o consumo contraiu, os investimentos foram mais fracos, a demanda doméstica cresceu menos, então o ano passado foi um ano de crescimento forte, né, ao longo do ano de demanda doméstica, isso vai se reverter agora em 2025. Em 2025 a gente acha que o crescimento ele sai dessa patamar de 3,4 do ano passado para 1,6 esse ano, com uma mudança qualitativa no crescimento. Sai o consumo e investimento como motores, né, desse crescimento, e entra as exportações e a parte agrícola como sendo o principal responsável por esse crescimento. Então tem uma mudança de dinâmica do crescimento que vai acontecer, mas mesmo esse crescimento na média um pouco mais fraco, ele ainda vai continuar pressionando o nível de utilização da capacidade dos fatores da economia, ou seja, a gente vai continuar crescendo ainda alguns trimestres acima do potencial. Então é por isso que a gente acha que mesmo tendo feito uma revisão para baixo do crescimento, o Banco Central ele vai continuar no ciclo de aperto de juros, né? A gente está com uma alta de 100 pontos, de 1 ponto percentual para a semana que vem, e também mais uma alta de 0,5% em maio, levando a Selic para 14,75%. A gente imagina que esse nível de juros, com uma inflação esperada em torno de 5% a 6% para os próximos 12 meses, vão gerar um juro real subindo aí para o patamar em torno de 8% a 9% ao ano, que é uma taxa de juro real muito apertada. Então, por isso que a gente imagina que o Banco Central opte por parar o ciclo chegando no 14,75%. Falando agora especificamente sobre as nossas projeções, Luciano, o que a gente espera para a Selic, para dólar até o final do ano e para a inflação também? Uma mudança que a gente fez mais recente foi a projeção de câmbio. A gente tinha uma projeção que o câmbio chegaria no final do ano a 6,5. A gente acha que houve um enfraquecimento do dólar, né, um pouco maior do que a gente estava imaginando dentro do cenário, e com isso a gente trouxe a projeção do câmbio um pouco para baixo, para 6,30 no final do ano. Com isso, a gente passou a projeção de IPCA de 7 para 6,5. Mas, de novo, continua sendo uma inflação muito alta, uma inflação que ainda vai estar sendo um grande desafio para o Banco Central para fazer ela convergir para a trajetória das metas. Agora, Alexandre Matias, considerando esse cenário que o Luciano descreveu, qual é o impacto na nossa estratégia de investimentos nos próximos meses? Olhando a trajetória dos preços dos ativos desde a eleição do Trump para cá, a gente pode ver claramente duas fases, né? A primeira fase em que a ameaça das tarifas pesou sobre o medo de inflação, aí uma inflação mais alta levou a juros mais altos, que por sua vez levou a um dólar mais forte. Foi um movimento que começou ali em dezembro e veio até meados de janeiro, né? Quando o Trump começou a falar sobre as tarifas, a primeira rodada de notícia, as tarifas não vieram tão abrangentes e tão altas quanto estava sendo discutido na campanha. O mercado relaxou um pouquinho, os juros caíram, o dólar caiu um pouquinho, e mais recentemente o Trump passou a ter um comportamento muito errático. Anuncia uma tarifa, tira uma tarifa, anuncia de novo, retalia aqui, anuncia as coisas à noite, muito improvisado, e tudo isso está repercutindo num temor de desaceleração por conta da incerteza sobre o comportamento do consumidor, da incerteza sobre o investimento. Então agora a gente está vivendo uma fase em que apareceu um temor de uma desaceleração mais forte da economia, e com isso os juros caíram ainda mais, o dólar DXY, que mede a força do dólar, chegou a bater 110,20 em meados de janeiro, está agora em 103,5, né? A taxa de 10 anos que chegou a bater 4,81, também em meados de janeiro, está agora entre 4,20 e 4,30. Então você está tendo um movimento todo que reflete um pouco um temor de uma desaceleração mais forte nos Estados Unidos. Verdade, Matias. Agora, a recessão nos Estados Unidos é uma conversa que ela fica a hora mais forte, a hora mais fraca, e agora essa discussão ela voltou a ficar um pouco mais forte. Como é que a gente está enxergando essa possibilidade? Quando a gente olha para os fundamentos da economia americana, a gente não vê um indício de uma desaceleração que leve a uma recessão. A economia tem o consumidor com balanço saudável, as empresas têm balanços saudáveis, os juros estão caindo, a inflação está dando boas notícias, a gente imagina que o Fed possa continuar cortando, a gente tem a revolução da inteligência artificial produzindo um ganho de produtividade na economia como um todo.
Então a gente olha para esse quadro e vê um quadro que é um quadro positivo para a economia, né? Agora, é lógico, se o presidente começa a ter um comportamento errático, o tempo todo produzindo factoide, você acaba abandonando a confiança e isso pode ter uma repercussão, né? A gente não imagina que o Trump vai continuar tendo esse tipo de comportamento, até porque é contraproducente, vai ter uma perda de popularidade, que é uma coisa que o político nenhum quer. Então, nossa visão é essa volatilidade exagerada, provocada pelas idas e vindas, em algum momento deve cessar, e os fundamentos da economia americana são fundamentos saudáveis. A gente vê a economia americana aterrissando para um crescimento próximo de 2%, permitindo a inflação de 2026 convergir para a meta, que também é 2%, num quadro em que o Fed deve cortar 3 vezes, né, e com isso produzir uma taxa de 10 anos que vai estar flutuando em torno do nível que ela está agora, que é 4,20, 4,30. Então é um quadro que é construtivo, olhando para frente, mas vive um momento de muita volatilidade. No que diz respeito especificamente ao mercado acionário, tudo isso levou a uma realização importante, né? O do S&P chegou a cair 10% do pico até meado do dia de ontem, agora recuperou um pouquinho. É normal uma realização, historicamente, a cada 12, 14 meses o S&P tem uma realização maior do que 10%, fazia mais de 3 anos que não tinha, então é um comportamento normal, num quadro que ainda é construtivo para a economia. Então, o quadro global é um quadro que nos parece continuar sugerindo um crescimento do mercado acionário no ritmo da ordem de 8% a 10% ao ano, que é o que a gente espera de alta para esse ano. O Luciano já adiantou um pouco a conversa sobre Brasil. Como é que a gente está enxergando, do ponto de vista de estratégia, esses fatos recentes que vêm acontecendo no Brasil e o cenário que já é, pelo que a gente fala nas nossas cartas e nos nossos informes, já é uma corrida eleitoral, certo, Matias? Vindo aqui para o Brasil, a gente pegou esse movimento de enfraquecimento do dólar global, permitiu ao real sair da casa dos 6,30 e vir para a casa dos 5,70, 5,80, né? Isso provocou um alívio importante nos preços dos ativos, ajudou a renda fixa a ter um rendimento bom em fevereiro. Agora, olhando para frente, o grande temor é a conduta fiscal do governo Lula. O governo Lula errou na política fiscal, fez uma política fiscal muito expansionista. Essa política fiscal expansionista, inclusive contra o fundamento estrutural da economia, elevou a percepção de risco, jogou o dólar para cima, produziu inflação, fez com que o Banco Central tivesse que subir juros muito mais do que a gente esperava. Isso vai produzir uma desaceleração da economia em 2025. Então é um quadro que tem uma conjuntura que é ruim para a popularidade do governo, que é juros altos, desaceleração e inflação ainda alta. E como o governo tem reagido diante disso? O governo tem reagido num padrão muito constante, que é buscar medidas assistenciais, né? Tem Vale Gás, Vale Consignado, uma série de programas assistenciais focados, achando que esse tipo de coisa pode compensar a inflação alta e os juros altos. A gente não vê isso acontecendo. A essa altura está claro que essa estratégia não vai ser muito eficiente, mas a percepção que a gente tem é que o governo vai dobrar ou triplicar a aposta. E aí vai bater na questão orçamentária, porque a gente já tem uma dívida alta, o governo Lula vai fazer déficits primários importantes em todos os anos do mandato, né? Tinha um compromisso de equilibrar o orçamento e produzir superávit primário, isso não vai acontecer, e aí a dívida vai crescendo, o risco vai crescendo. É por essa razão que a gente imagina que em algum momento ao longo do ano o câmbio volte a superar 6 para fechar o ano na faixa de 6,30, né? O que isso implica para a carteira de investimentos? Isso requer que a gente tenha uma postura cautelosa, né? É um ambiente em que você tem um risco elevado ao longo do tempo todo, né? Até tem um paradoxo que a gente tem apontado. Em 2024, a economia foi muito bem, né? O crescimento foi de 3,40, a inflação de 4,80 nem foi tão alta assim, foi só um pouquinho acima do teto da meta. Mas os ativos foram muito mal, porque justamente em 2024 o governo mudou a política fiscal. Em abril, abandonou as metas do arcabouço, lançou novas metas, que também não foram cumpridas. A gente esperou pelo final do ano pelo pacote de ajuste, também foi um pacote insuficiente, que frustrou o mercado, veio com a medida do imposto de renda, então foi na direção contrária. Então o mercado de ativos financeiros que reage olhando para frente já teve perdas em 2024. A economia ainda foi muito bem em 2024. 2025 a gente imagina que vai ser ao contrário. A gente vai ter uma economia que desacelera, vai ter uma inflação que fica alta, a economia não vai tão bem, mas no mercado financeiro a gente já incorporou um nível de risco mais alto, então os ativos até devem performar perto do CDI.
mas não o suficiente para a gente justificar uma alocação de risco mais alta. Então a gente continua recomendando concentrar o portfólio na renda fixa, predominantemente em pós-fixados, em pré-fixado curto. No caso da NTNB, a gente até tem uma visão um pouco diferente. Para quem tem horizonte mais longo e consegue suportar a volatilidade, as taxas das NTNBs longas estão muito atraentes, né? Você aplicar a 7,30, 7,40, 7,50 é uma oportunidade muito boa, a gente vê isso como muito atraente, mas tem que ter estômago para aguentar a volatilidade, porque os próximos 2 anos ainda vão ser com bastante incerteza, né? O resto do portfólio a gente imagina uma alocação em ativos de risco pequena, que tem que ser contrabalançada por uma alocação em ativos no exterior que tem o dólar, que funciona como um contrapeso. O dólar sobe quando o Brasil vai mal, então o dólar acaba funcionando como o hedge da carteira. A gente imagina que tenha que ter uma alocação importante em investimento no exterior, né? Então esse é o resumo. É um quadro de uma economia que está desacelerando, um governo que tenta reagir a isso com medidas fiscais que agravam o problema subjacente do nosso desequilíbrio fiscal. Então é um quadro com uma incerteza que exige uma conduta conservadora. Obrigada, Matias. Agora, passando para o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos, vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários, uma categoria que finalmente conseguiu ver um pouco de respiro agora nesses últimos tempos, né, Benassi? Dado o cenário, acho que a ideia é falar um pouquinho de fundos imobiliários. O mês de fevereiro foi um mês, depois de muitos meses, acho que desde setembro do ano passado, o IFIX ele não tinha um mês positivo. O mês de fevereiro foi positivo, o IFIX subiu 3,3%. Acho que numa mistura de taxa de juros um pouco, ou juros futuros aqui no Brasil tendo caído, e talvez o fim da capitulação do mercado, né? Quando você olha os indicativos do IFIX, boa parte do dinheiro que saiu do IFIX, né? E você até pega a base de investidores pessoa física da B3, você vê participação de pessoa física caindo em fundos imobiliários. O grosso do dinheiro que saiu do IFIX nesses últimos 5 meses, no movimento que foi bem acentuado ali em dezembro, foi o pessoa física, enquanto o institucional, por incrível que pareça, ele voltou a aumentar a posição, né? Então, basicamente, netou o que saiu de pessoa física com o institucional comprando. Então, acho que o mês de fevereiro foi o mês que reverteu um pouco essa tendência, né? E aí, os destaques, eu acho importante a gente destacar quais foram as melhores performances do IFIX em fevereiro, que a melhor performance, ou a segunda melhor performance, foi a classe de fundos de recebíveis, né? A gente vem comentando aqui de fundos de recebíveis já faz alguns meses nas cartas e nos podcasts. Não parecia fazer muito sentido quando você olha o que os fundos vêm distribuindo com um desconto sobre o valor patrimonial desses fundos, e lembrando que fundo de recebível tem uma precificação mais precisa do valor patrimonial, diferente do fundo de tijolo, que só é reavaliado uma vez por ano por uma empresa de reavaliação. O fundo de investimento de recebível, todo mês ele é reavaliado. Se tem algum default, esse default já é market default, é uma inadimplência. Esse ativo que sofreu com essa inadimplência já é marcado ou a 0, ou a 25%, ou a 50%, dependendo de qual que é a probabilidade de recuperação desse ativo. Então, um desconto dos fundos imobiliários de 20%, 15%, em alguns casos até 30% em fundos de recebíveis, nos parecia realmente, não fazia muito sentido na nossa cabeça, para ser bastante sincero. Então, o mês de fevereiro foi o mês de recuperação dessa classe de ativo. Muitos fundos ali subindo 10%, 15% nessa classe de ativo, eles estavam negociando com um desconto relevante. Então foi uma contribuição importante para o IFIX. A gente acha que esta classe continua contribuindo, agora muito mais pelo aumento do dividendo. Lembrando, como o Matias e o Luciano explicaram, as nossas projeções de inflação são mais altas para esse ano do que foi no ano passado, inclusive com os números que já vem sendo divulgado. A Selic vai ficar num patamar maior do que foi no ano de 2024, então com Selic maior e o IPCA mais alto, os fundos devem distribuir mais dividendos em 2025. Isso muito provavelmente deve fechar esse gap. O gap ainda continua alto, já tem muito fundo que negocia no valor patrimonial, mas ainda tem bons fundos que continuam negociando com algum desconto, tá? Mas, como a gente tem reforçado aqui, não é para sair, ou a nossa ideia é
continuar comprando fundos que são grandes, que são de casas renomadas, que tem time não só para estruturar os créditos, né, mas também é importante, acho que talvez é até mais importante, tenham times que consigam atuar em momentos de estresse. O que é o estresse? É uma inadimplência, é um momento de renegociar a dívida com algum credor, porque são nesses momentos que realmente ter uma boa equipe faz total diferença, tá? Então a gente foca em casas grandes, fundos grandes e talvez fundos que tenham garantias um pouco mais robustas, tentar fugir um pouco daqueles fundos que são chamados high yields, né? E focar nos high grades, que são os fundos que têm a maior qualidade de crédito e também garantias robustas, tá? Acho que também outra classe que teve destaque e foi uma classe que a gente comentou, principalmente na carta de janeiro, foi a parte de FOFs e hedge funds, né? A gente ainda prefere um pouco mais os hedge funds, porque o regulamento do hedge fund é um regulamento mais permissível, né? Então, a gente continua, sim, gostando da classe, mas o desconto em relação ao valor patrimonial diminuiu, porque os fundos andaram realmente muito bem no mês de fevereiro, e agora eu acho que tem que fazer uma curadoria um pouco melhor para escolher qual fundo você vai decidir alocar, né? Acho que foi um mês bom. Acho que o ano de 2025 deve ser um ano que muito provavelmente tem uma distribuição de dividendos maior do que foi o ano de 2024. A gente ainda continua com uma postura ligeiramente mais conservadora, principalmente na carteira, né, com o grosso da carteira alocado em crédito. A gente acha que essa é a melhor postura para um ano que deve ser mais desafiador, tá? É mais focado em crédito. Lembrando, crédito high grade, de casas grandes, fundos grandes, e na parte de tijolos, que obviamente a gente gosta, e obviamente também teve uma performance positiva em fevereiro. Todas as classes com uma performance positiva inferior ao IFIX, né? Todas as classes subindo menos do que o IFIX. Obviamente tem algum fundo ou outro que sobe um pouco mais, mas quando você pondera o peso do fundo daquela classe no IFIX, a classe ponderada subiu menos. E também focando em fundos grandes, fundos de boas casas, fundos que têm bons ativos, tá? Então acho que essa mistura 60-40 para atravessar o ano de 2025 é a mistura que a gente acredita que faça mais sentido. Agora, falando de ações, a gente tem usado muito a palavra defensiva nos nossos relatórios, né? Que é uma alocação em ativos mais resistentes mesmo à volatilidade e às incertezas no cenário econômico. Explica um pouco mais pra gente, Benassi, quais são os ativos no nosso radar pensando aí em resiliência? Depois do mês bastante positivo de janeiro, né? Lembrando que o Bovespa subiu quase R$5 e subiu quase $11. O mês de fevereiro foi um mês de uma ligeira correção, né? O índice caiu R$2,5 e $3,5 em dólar, e reforça um pouco a nossa tese de que o movimento de janeiro foi um movimento muito pautado no investidor internacional, ou num cenário que parecia um pouco menos incerto com as primeiras declarações do Trump, indo buscar alocações fora dos Estados Unidos, né? Então, o mês de janeiro foi um mês que, como o Matias comentou, o Trump teve uma retórica um pouco menos enérgica, e já o mês de fevereiro essa retórica acabou mudando um pouco, com as discussões sobre tarifa subindo um pouco o tom, e aí acho que nesta incerteza o investidor ele acabou saindo um pouco de Brasil, voltando um pouco para os Estados Unidos. Nem acho que esse investidor voltou para os Estados Unidos para a bolsa, mas tirou um pouco o pé e tirou um pouco de risco, tá? Dado esse cenário que se tornou um pouco mais incerto até nos Estados Unidos, e dado que o Brasil tem as dificuldades, como o Luciano e o Matias comentaram, a gente tem buscado manter um portfólio cada vez mais defensivo, tá? A gente fez mudanças na nossa carteira para tornar nosso portfólio mais defensivo em Brasil, e até para tentar aproveitar um pouco esta dinâmica ou esta retórica um pouco mais agressiva do Trump em relação a tarifas. A gente adicionou a Gerdau, que é a principal empresa brasileira que se beneficia
dessa retórica um pouco mais agressiva de tarifas do Trump, porque ela tem uma operação relevante nos Estados Unidos, num segmento que tem sido muito discutido, a questão de tarifas, que é o segmento de aço. Mas acho que tirando essa posição que foi um pouco mais tática, a gente tem migrado a carteira cada vez mais para a posição defensiva, tá? Então, apesar de continuar gostando de shoppings, a gente diminuiu nossa participação em shoppings e foi para a parte de utilidades públicas, na parte de saneamento. E são poucos setores que sofrem pouco com incertezas. Acho que a parte de utilidades públicas, saneamento sendo uma delas, sofre pouco, né? Independente de qual vai ser o tamanho do crescimento do PIB, inflação e juros. Energia elétrica, água, esgoto e alguns outros serviços a gente acaba consumindo independente do que aconteça, né? Então a gente tem migrado a nossa carteira para cada vez mais ser defensiva. Mesmo nos Estados Unidos a gente reduziu o Nasdaq e colocou uma posição em S&P, pensando em ficar talvez um pouco menos exposto à tecnologia. Tecnologia costuma sofrer mais com volatilidade, tem a questão de DeepSeek e possíveis desdobramentos de inteligência artificial no segmento de tecnologia. Então, para atravessar esse momento de mais incerteza agora envolvendo os Estados Unidos e obviamente o mundo, com o Brasil tendo início ao ano legislativo propriamente dito e possíveis medidas que devem vir aí ao longo dos próximos meses, a gente mantém a postura, ou até a gente não só manteve, a gente tornou a carteira ainda mais defensiva, tá? Acho que essa é a melhor receita para a gente atravessar o ano de 2025. É um ano muito desafiador, Brasil, Estados Unidos, mundo agora, com bastante certeza. Então, estar nas empresas que são bem geridas, não tem problema de balanço, né? Não são muito alavancadas, ou não tem muitas dívidas vencendo no curto prazo, em segmentos que tem uma previsibilidade maior de receita, é a receita, acho, para atravessar um ano que deve ser bem mais desafiador. Tem algum setor específico para o qual a gente está olhando, Benassi? A gente vê a possibilidade de exposição em incorporação, baixa renda e média alta renda. Média e alta renda, a gente tenta fazer uma curadoria um pouco maior, porque no segmento de média e alta renda o impacto da elevação de juros é mais pronunciado, porque essas companhias elas vendem apartamentos e esses apartamentos dependem de crédito de banco, né? Diferente do Minha Casa Minha Vida, que tem um subsídio e depende muito mais do FGTS, né? Ou do financiamento do FGTS para que as vendas que aconteçam. Então, acho que a gente consegue correr, para quem quiser ter um pouco mais de exposição a risco ou para uma melhora do Ibovespa, nesse segmento de incorporação, mais baixa renda, mas dá para ter alguma coisa sim de média e alta renda. Só lembrando que aqui a curadoria e a escolha tem que ser um pouco maior. A parte de shoppings a gente continua gostando, e também alguma coisa de utilidades públicas, tá? A parte de utilidades públicas, apesar de ter receitas contratadas e previsíveis, eles são muito sensíveis à variação nas curvas de juros, principalmente a variação nas curvas das NTNBs, né? Todos esses ativos, ou boa parte desses ativos, estão negociando com desconto em relação à NTNB muito acima da média histórica. Então você consegue ter uma posição que é um pouco mais defensiva num cenário de deterioração macro, porque a receita delas é previsível, mas também é um ativo que tende a performar de maneira relevante num cenário de melhora, como o fechamento das curvas de juros, tá? Então, acho que dá para pensar em tomar um pouco mais de risco, para quem tiver, como o Matias falou, estômago, mas nessas classes de ativos aqui, que são classes de ativos que têm tido bom desempenho, principalmente desempenho operacional, né? Perfeito, muito obrigada, Luciano, Matias e Benassi. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do nosso Monte Bravo Cast. A nossa carta mensal, ela tá disponível no nosso site montebravo.com.br, na aba de conteúdo. Você pode conferir na íntegra todos os textos, todos os gráficos, todas as análises que nós produzimos para fundamentar os nossos direcionamentos estratégicos. Ficou interessado em algum ativo que a gente comentou aqui e que ainda não esteja na sua carteira? Fale com seu assessor aqui na Monte Bravo para entender o que é possível fazer na sua carteira, se ela já está em linha com a nossa estratégia, atualizada com todos os nossos direcionamentos.
Uma boa semana e bons investimentos.